Olá, professores! Neste vídeo eu vou te contar como é a rotina de trabalho de um professor aqui em Portugal. Não vou esconder nenhum detalhe. Horários de trabalho, férias, remuneração, comportamento dos alunos, enfim, são muitas coisas. Então fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe e nenhuma informação. Professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso! Então, para começar, para que todos possam perceber, eu trabalho numa escola de ensino médio, é um ensino médio profissional, onde os alunos fazem um curso de horário integral, então eles estão o dia todo na escola. Mas essa é uma realidade aqui em Portugal. Quem ainda não sabe um pouquinho como é essa rotina dos alunos, eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Depois vocês podem assistir esse outro vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card para vocês. Mas como é a minha rotina como professora, que é o que eu quero contar nesse vídeo hoje para vocês. Eu chego na escola entre 8 e 8 e meia da manhã. E eu vou de transporte público, eu uso o metrô. E nesse metrô eu demoro em torno de 30 minutos para chegar na escola. O que é bastante razoável, eu não moro tão perto assim da escola, mas os transportes têm qualidade, eles vão muito rápido. O metrô passa de 5 em 5 minutos nesse horário da manhã. Então, assim, eu nunca chego e tenho que ficar esperando muito tempo e funciona muito bem. Então, eu chego na escola, nós ainda estamos numa rotina ali de pandemia, onde precisamos medir temperatura, higienizar a mão, então eu sempre chego um pouco mais cedo para cumprir com essa rotina. Então, eu chego, vejo quais são as minhas aulas do dia, para que eu possa ir me programando ali, seguindo o meu horário, dia a dia, dependendo das aulas que eu tenho. Normalmente, eu fico na escola, então eu chego entre 8 e 8 e meia e fico na escola até por volta de 5 horas da tarde, com exceção de um dia na semana. Tem um dia que eu vou ter uma manhã ou uma tarde livre. Isso pode variar um pouco ao longo do ano, porque os horários variam ao longo do ano, mas atualmente eu tenho a terça-feira à tarde livre. Na terça-feira eu saio da escola às 1h30 da tarde, e então eu tenho esse período aí para me resolver as minhas coisas pessoais também. A minha carga horária na escola, hoje eu tenho 7 turmas. Em cada turma eu dou por volta de 3 horas de aula por semana. Isso dá 21 horas de aula. Além dessas 21 horas de aula de matemática, eu tenho também uma função dentro da escola de orientação educativa. Essa orientação educativa são com turmas em específico, que são turmas minhas de matemática também, aonde, como o próprio nome fala, são orientações a nível educacional, onde nós falamos das regras da escola, dos comportamentos, das recuperações, fazemos dinâmicas, conversamos sobre algum eventual problema que eles podem estar tendo entre eles ou com professores e tentamos solucionar ali as coisas, e da mesma forma que essa função faz com que eu tenha que atender, pelo menos numa primeira instância, também o que nós chamamos aqui de encarregados de educação, que são os responsáveis pelos alunos, os pais normalmente. Então é basicamente isso, eu tenho essas 21 horas de aula em sala de aula, tenho mais essas 2 horas de orientação educativa, depois eu ainda tenho uma reunião diária, que são com os professores e o coordenador da área da matemática, que acontece 1 hora só a cada 15 dias, então é bem tranquilo, semana sim, semana não. E as demais horas eu uso para preparar as minhas aulas, para fazer algum atendimento a aluno, aos pais, alguma recuperação, corrigir as minhas provas, preparar os projetos, toda aquela tarefa que o professor brasileiro leva para casa. Não que aqui não leve nada para casa, depende um pouco do regime de contratação, mas quem trabalha, que é a grande maioria, nesse regime de contrato, consegue fazer as suas atividades ali no horário de trabalho e no ambiente de escola, sem levar muitas coisas para casa. Então, normalmente eu consigo ali administrar o meu tempo de forma que todas as minhas atividades sejam feitas dentro das minhas 35 horas semanais de trabalho, porque eu tenho que cumprir 35 horas. Normalmente na escola são 32 e essas 3 a mais pode ser alguma coisa em casa, mas é muito pouco que eu trago para casa. Com relação às férias, aos feriados, aos dias de folga, aqui é um pouco diferente do Brasil. Primeiro, nós temos pouquíssimos feriados.
Não tem aquela coisa de toda hora ter um feriado como acontece no Brasil. E aquela história do emendar feriado, esquece. O feriado é na terça-feira, por que não ter aula na segunda? Vamos ter aula na segunda normalmente. Então, não existe muito essa história de emendar feriados. Nós trabalhamos realmente todos os dias que são letivos, por assim dizer, são letivos todos os dias úteis, de segunda a sexta. Nós também temos uma questão de férias. O professor que é contratado, ele tem 22 dias de férias, 22 dias úteis, que é diferente do Brasil, que não são dias corridos. Conta os dias úteis ali, então se tiver algum feriado, finais de semana, não conta. É pegar o calendário e contar dia por dia. Esses dias úteis podem ser distribuídos ali entre os meses de julho, agosto, ali no finalzinho do ano também, ali perto do Natal, do Ano Novo, mas você tem 22 dias. Claro que os alunos têm mais dias de férias, mas o professor não. Então, por exemplo, dia 27, 28, 29 de dezembro do ano passado eu estava na escola. Os alunos não estavam, mas eu estava trabalhando normalmente. Quer dizer, quase normalmente, porque não tinha aluno, mas eu preparava as minhas aulas, preparava material didático, projetos, reuniões. Então, assim, claro que não é a mesma rotina quando os alunos não estão lá, mas tem trabalho também. Então, nós não temos aquele monte de férias, aquelas folgas de feriados, isso não existe aqui. Na verdade, o professor que trabalha, que eles falam que é um contrato de prestação de serviço, ele não trabalha nesses dias, mas ele também não recebe por isso. Aí é um pouco complicado, porque, pensa, quando tem férias, o professor não recebe. É aula dada, aula paga. Então, realmente é melhor trabalhar com esse contrato e ir para a escola quando tem de ser e ter aquelas férias realmente somente de um mês ali no ano, que dá em torno mesmo de 22 dias úteis, é um mês. Tem uma coisa interessante também ainda falando de férias, que tem a ver com a remuneração de férias, que é um pouco diferente do Brasil. Tem pessoas que falam que em Portugal não tem 13º salário. Realmente é que nós não chamamos de 13º salário, mas nós temos algo que é equivalente a isso, que se chama subsídio de Natal. Então, ali, próximo do Natal, por volta do dia 20 de dezembro, nós recebemos um salário extra, que é como o 13º, só tem um nome diferente, mas é o 13º. E tem uma coisa interessante, que é que nós temos 14 salários por ano, independente de ser professor ou de ser de outra área. Se você é contratado por uma empresa para trabalhar, você vai ter 14 salários. No Brasil, quando nós saímos de férias, nós temos um adicional de férias, que é 1/3 do salário. Aqui nós não temos esse adicional de 1/3, nós temos 2 salários, como se fosse um adicional de 100%. Ou seja, eu recebo o salário mesmo e mais um salário extra. Então, ao invés de receber, por exemplo, uma pessoa que no Brasil recebe R$1.000, ela receberia R$1.300 ali nas férias, ou 1.333 ali para ser mais precisa. Aqui receberia, se fosse €1.000, receberia €2.000, o que é bem legal, porque dá um salário a mais no ano. Professor em Portugal ganha mal? Se você perguntar para o português, ele vai falar que sim, na maioria das vezes. Eu acho que é um salário compatível com boas escolas e bons trabalhos no Brasil. Aquela pessoa que trabalha numa escola privada, que tem um bom salário, numa rede, mesmo aqui nas escolas públicas, tem um salário compatível, que é muito maior do que o salário daquele professor que trabalha nas escolas públicas. Mas no final do vídeo eu conto quanto que é esse salário e como é que funciona. Com relação à estrutura da escola, né, nós temos as salas de aula. As salas de aula, elas comportam ali por volta de 18, podendo chegar até uns 25 alunos, mas normalmente não chega a 25 alunos. Está em média ali 20, 21 alunos por turma, o que é muito bom para trabalhar. O português ainda acha que é muito, mas para quem é brasileiro, igual no meu caso, que trabalhei mais de 10 anos no Brasil, eu sei como é ter 40 alunos dentro de uma sala de aula, às vezes até mais. Então, realmente é um número muito bom para se trabalhar de alunos. As salas de aula
por regra, nas escolas que eu trabalhei, pelo que eu escuto aqui, isso é bem frequente, nós temos o acesso à internet, temos um computador com um projetor, tem um ar-condicionado, até porque aqui tem a época do frio também, então esse ar-condicionado também funciona como aquecedor. Além disso, a escola tem vários computadores portáteis, que seriam os notebooks, disponíveis mediante reserva, mas que são uma quantidade bastante razoável, então você consegue com uma certa antecedência, desde que não sejam todas as aulas, reservar para utilizar com seus alunos. Tem as salas de informática também. Nessa escola mesmo que eu trabalho, são 3 salas de informática, onde tem um computador para cada aluno. Não tem essa história de dividir computador, não. Cada um tem o seu e consegue realmente fazer as atividades. Essas salas, muitas das vezes, elas são usadas sim pelas aulas de informática, mas sim, em alguns momentos também elas são disponíveis e eventualmente poderia ser utilizada por outros professores também mediante reserva. Como é que é o comportamento desses alunos? É uma coisa que muita gente me pergunta. Se eles são mais educados que no Brasil, mais respeitadores. De novo, se você perguntar para o português, ele vai falar que esses alunos não respeitam, conversam muito, mas isso porque eles nunca deram aula no Brasil. Se formos fazer um comparativo, os alunos aqui sim, são muito mais educados de maneira geral, são muito mais respeitadores, conversam. Claro que sim, são crianças, são adolescentes, vai ter uma hora que você vai ter que pedir silêncio, mas eles respeitam, de modo geral eles respeitam muito. Quando você pede silêncio, quando você pede para que eles tenham atenção ao professor, eles param para ouvir o que nós temos a dizer. Isso é muito bacana. E outra coisa é que eles ainda respeitam muito a autoridade do professor. Questionam muito menos do que no Brasil. O professor é valorizado, é respeitado pela sociedade, é uma profissão reconhecida como algo importante. Os pais escutam os professores e chamam a atenção dos filhos, porque no Brasil a coisa, em alguns aspectos, em alguns lugares, já está um pouco invertida, né? Muitas vezes os pais escutam os filhos e chamam a atenção dos professores. Aqui não, ainda existe essa consideração e esse respeito. A nota baixa é cobrada do filho e não do professor, mais ou menos por aí. Eu tenho essa função de orientação educativa. Nessa função de orientação educativa, eu tenho uma reunião ali com os alunos semanal, como se fosse uma aula mesmo. Nessa aula, eu faço uma reflexão com eles, por exemplo, de módulos que seriam disciplinas, notas que eles têm em atraso, o que eles precisam fazer de recuperação, como recuperar, faltas. Essa questão das faltas aqui também é muito interessante, porque no Brasil o limite de faltas é altíssimo, né? O aluno só precisa ter 70% de presença. Aqui não, aqui a presença tem que ser de 90%. Se o aluno faltar mais do que 90%, ele precisa repor aquela hora. Então, ele faltou, se ele conseguir justificar esta falta, seja com atestado médico, seja alguma justificação legal válida, ele precisa sim repor a hora. A justificação só faz com que ele tenha direito de fazer essa reposição de hora, ou seja, vai chegar ali num período de férias ou num período após a aula dele, em alguns momentos do ano que são reservados para isso, esse aluno vai ter que ir para a escola, vai ter que fazer atividade e vai ter que compensar aquela hora que ele faltou. Não falta e justifica e fica por isso mesmo, não. Ele falta, ok. Ele teve um motivo para faltar, tudo bem, nós respeitamos isso, mas depois ele tem que compensar e realmente no final ele sai da escola, ele termina o ano letivo com a carga horária mínima, que é 90% concluída. Isso também eu acho muito interessante. Então, essa função serve para orientar os alunos nesse aspecto. Serve também para desenvolver os projetos gerais da escola, projetos ligados à cidadania, projetos ligados ao bom comportamento dentro da sociedade, ações sociais, enfim, direitos humanos. Tem uma série de coisas que são desenvolvidas nesses projetos, onde nós fazemos alguns trabalhos
E esses trabalhos são apresentados ou dentro da escola, ou dentro da comunidade, de acordo com aquilo que foi proposto para aquele trabalho em específico. Nós também trabalhamos naquele regime de trimestres, né? São 3 trimestres no ano, que nós chamamos de período, mas nada mais é do que 3 trimestres. E nesses trimestres, cada trimestre tem um projeto que os alunos precisam desenvolver. Nesse trimestre, atualmente, eu estou fazendo um trabalho com os meus alunos sobre cidadania. E aonde também nós vamos falar sobre a boa alimentação, também estamos falando das práticas de esporte, sobre uma vida saudável e hábitos para ter esta vida saudável. Agora a parte que a maioria de vocês perguntam muito e querem saber, que é a questão do dinheiro, do dinheirinho, como diz aqui em Portugal, das remunerações, como elas funcionam. Eu sei que eu já dei um spoiler aí, já falei que são 14 salários no ano. No mês de dezembro nós recebemos 2 salários e no mês, quando nós vamos tirar as férias, que muitas vezes, pelo menos o primeiro, ela pode ser dividida em algumas vezes no ano, mas normalmente o primeiro período de férias para os professores a escola deixa tirar ali entre final de julho e início de agosto. Então, quando nós saímos de férias, também recebemos um salário a mais. Então, no mês das férias também são 2 salários. Qual é o valor desse salário? Ele varia um pouco. No caso, eu vejo que aqui em Lisboa, né, esse salário, eu vejo professores que recebem ali desde 900 mil euros até por volta de 1.400, 1.500 euros. Isso para professor que está começando. Com o tempo de serviço, vão sendo agregados valores a isso pelo próprio tempo de serviço. Mesmo quando você muda de escola, é considerado a tua experiência e o tempo de serviço que você tem. Então, você não só recebe essas promoções quando você está dentro de uma mesma empresa ou dentro de uma escola. Quando você muda e comprovadamente você já tem uma experiência, é considerado aqui em Portugal e você recebe mais por isso. Mas, infelizmente, a experiência que você tem no Brasil, ela não é considerada nesse aspecto. Ela é importante sim, na hora que você vai fazer uma entrevista de emprego, principalmente numa escola privada, eles escutam, eles consideram isso, mas em termos de remuneração, ainda não. Essa experiência no Brasil ainda não é considerada. Mas aqui tem esses planos sim de carreira e isso é bem interessante porque o salário aumenta muito. Além do salário, aqui nós recebemos também um subsídio que eles chamam, né, de subsídio alimentação, que seria como o nosso vale-refeição no Brasil. Ele varia um pouco ali, mas está em torno de 5, 6, 7 euros, dependendo da escola. O que é um valor assim bastante razoável para quem quer comer fora. Também é um valor que você pode levar a sua refeição de casa, né, e esquentar, tem micro-ondas normalmente nas escolas, muitos professores levam, na verdade a maioria leva e acaba por comer ali no ambiente da escola algo que você trouxe de casa. O português não tem aquele hábito que nós temos do almoço com arroz, feijão, macarrão, salada, aquele monte de coisas. Normalmente ele come algo mais simples e já se dá por satisfeito, um sanduíche, ou come um pedaço de torta, ou mesmo como ele come um arroz ali com alguma coisa, com um frango, ou com um peixe, ou com uma carne. Ele não faz aquela variedade muito grande de comida como nós temos no Brasil. Então, ele se adapta bem a isso, apesar de que ele come várias vezes. Nos lanches, toda hora tem aquele lanche também, onde ele leva uma fruta, leva uma barra de cereal e ao longo do dia come outras coisas. Como é pago esse vale-refeição, subsídio de alimentação? Depende um pouco também de local para local. Onde eu trabalho hoje, para mim é pago em dinheiro, ou seja, é depositado na minha conta junto com o meu salário. Então eu recebo ali. Tem algumas empresas que pagam através de cartões ou tickets refeição, onde você pode usar, o que é bem interessante também nos supermercados. Então pode converter essa alimentação no supermercado. Basicamente é isso.
Deixa aqui nos comentários para mim o que você achou, quais são as diferenças que te chamam mais atenção e se tiver alguma pergunta também pode colocar que eu deixo para vocês. Gostou de saber como é a experiência aqui em Portugal? Então já deixa aquele like e não deixe de assistir os outros vídeos. Eu tenho vídeos falando das principais diferenças das escolas no Brasil e em Portugal, como eu consegui o meu primeiro emprego aqui de professora, enfim. Tem alguns vídeos bem bacanas aqui no canal e que você que gostaria de saber mais como é dar aula aqui em Portugal, eu tenho certeza que você vai gostar desses vídeos. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo.